A guia, Bruna. Bom dia. Olá, bom dia. Queremos uma caixa para a entrega dos livros. Carla Monteiro e as filhas estão a vender os livros do ano passado que ainda estão em bom estado. E depois vai comprar livros em bom estado de pais que fizeram o mesmo que ela acabou de fazer. Obrigada, bom dia. Bom dia. Primeiro vou ajudar pessoas que necessitam dos livros. Depois vou poupar imenso. Carla tem 3 filhos, gasta todos os anos centenas de euros em livros novos, já a contar com os apoios do Estado. Este ano ouviu falar da Book in Loop e decidiu experimentar. Até agora, só vê vantagens. Todos os anos, quando acaba o ano escolar, o que é que acontece aos livros das tuas filhas? São guardados. Ou então, como tenho sobrinhos, são reutilizados por eles. Guardados numa caixa, numa prateleira, no sótão, na cave? Ficam lá no quarto delas, empilhados, pronto. Um desperdício, portanto. Um desperdício, exatamente. Então, vai poupar quanto? 300 e qualquer coisa euros. À primeira vista, é estranho deixar os manuais escolares usados num posto de combustíveis, mas é mesmo assim. A Book in Loop recebe os livros antigos e, se os vender, os pais recebem até 20% do valor de capa. A ideia nasceu da cabeça de 2 estudantes com livros a mais nas estantes lá de casa. Eu e o Manel ainda estávamos a estudar e, portanto, percebemos o problema. Percebemos uma coisa muito clara, que é os livros que nós tínhamos na prateleira e que já não precisávamos, eram os livros que alguém precisava, e os livros que alguém tinha na prateleira eram os livros que nós íamos precisar. E, portanto, o que faltava aqui era um sistema eficiente que me permitisse a mim vender os livros que já não preciso e, por outro lado, comprar os livros que alguém já não precisa e que está disposto a vender. Tem de registar-se em bookinloop.com, escolher os livros que quer vender, imprimir uma guia e entregá-los num posto Repsol ou Alves Bandeira aderentes ou em qualquer supermercado Lidl a partir de segunda-feira. Pode receber até 20% do valor que pagou pelos livros, mas depende de serem todos vendidos. Vamos imaginar que nos são entregues 10 livros de história do 7º ano, todos iguais, mas nós só conseguimos vender 8 livros de história. Ou seja, teoricamente haveria 2 pessoas que não iam receber nada pelo livro de história que nos entregaram. Isso é um problema. O que é que nós fazemos? Dividimos o rendimento gerado pelos 8 livros de história pelas 10 pessoas que nos entregaram um livro igual àquele. E, portanto, aquilo que eu tenho é uma conta corrente na plataforma que está permanentemente a crescer à medida que os livros vão sendo vendidos. Os livros são recolhidos e vêm para este armazém. Aqui passam por um controlo de qualidade. Quando a encomenda chega ao nosso armazém das famílias, o processo que nós fazemos aqui é de identificação dos livros que nos chegam e também de controle de qualidade segundo os critérios que foram definidos pela Universidade de Aveiro, pela equipa de pedagogia que trabalha connosco. Neste exemplo de livros que chegaram de casa, temos livros em claro bom estado e, portanto, que serão vendidos e que são aprovados pela Book in Loop para serem reutilizados no próximo ano, e livros que claramente não estão em bom estado, não estão em estado de reutilização. Os livros não podem ter a capa rasgada, como este livro, não podem ter a capa riscada, ter etiquetas que não saem, que não se conseguem remover. Podem estar escritos a lápis, por exemplo, sublinhados a lápis, porque isso não é um sublinhado permanente, não é uma escrita permanente e, portanto, pode ser removida com facilidade. Se tiver alguma linha escrita a caneta, a esferográfica, não adianta mandar porque vai ser recusado. Exatamente. Os livros que estejam utilizados e escritos de forma permanente, portanto a caneta, a menos que seja simplesmente uma pequena identificação na primeira página, esses livros não são reutilizáveis. Se mandar os livros e eles não passarem no controlo, não vai receber nenhum dinheiro por eles, vão para reciclar. Também não são aceitos cadernos e fichas de atividades, só mesmo os manuais. Ao encomendar os livros, tem de pagar uma caução de cerca de 15 euros, que depois é descontada na conta final, se conseguir os livros que reservou, ou será devolvida se não conseguir nenhum. Portanto, se não se importar que o seu filho use livros que já passaram pelas mãos de outro aluno, a poupança pode ser bastante grande. Faça estas contas. Se eu vender livros e comprar livros, eu posso chegar a um desconto de até 80%. Estamos a falar em euros de que valores? Em euros, vamos imaginar que eu gasto 200 euros por filho e significa que posso poupar no limite de 160 euros. Se eu tiver 2 ou 3 filhos, isto é um valor muitíssimo relevante no orçamento familiar. Caso não consiga todos os livros que queria, tem de comprar os restantes ao preço normal, no outro lado, ou noutras páginas na internet. Na Book in Loop, os livros são sempre enviados para casa e tem, claro, de pagar os portos de envio.